Bom, gente, em primeiro lugar, quero dizer que eu tô com muita saudade de vocês. Eu tenho visto alguns alunos às quartas-feiras, vi alguns deles, vi 10 da minha turma, esteve presente numa transmissão do Google Meet da quarta-feira à noite. Porém, nem todos têm condições de colocar esse aplicativo no celular. Porém, eu tô aqui para fazer aquilo que eu me propus fazer desde o começo dessas aulas online, certo? Até porque eu acredito que ter essa correção para vocês acessarem a qualquer momento, a qualquer dia para relembrar, é muito importante, né? Assim vocês vão, por exemplo, vocês conseguiram fazer, mas aí não lembra. Vai lá, acessa de novo. Tá aqui nesse canal que eu fiz, apesar de eu não ser de jeito nenhum uma youtuber. Não sou youtuber nem na aparência, nem no jeito de falar, tá? Eu sou só uma professora tentando ajudar os meus alunos, tá? Então nós vamos começar com a correção de português, tá? Que era um texto, era a leitura de um texto dramático com as atividades. Era a fada que tinha ideias. Ia da página 174 até a 184. Só um minutinho. Bom, então, se estivéssemos em sala de aula, com certeza, antes de ler esse texto, nós teríamos assim muitas hipóteses levantadas, não é? Para que ficasse muito mais fácil, mais tranquilo na hora de ler esse tipo de texto, que não é comum, né, gente? Não é comum. Mas tudo bem. Eu ajudei os alunos que foram me perguntando, depois na apresentação, na transmissão, eu também respondi algumas dúvidas, mas vamos lá. Então é um texto dramático, tá? É um trecho de uma peça de teatro, tá? Vocês veem que lá na página 179 fala assim, ó. O texto que você leu é um trecho do texto dramático A Fada que Tinha Ideias, escrito pela carioca Fernanda Lopes de Almeida, vencedora de diversos prêmios literários, entre eles o Prêmio Jabuti. O livro de mesmo título, que deu origem à peça, marcou e marca diversas gerações, pois vem sendo publicado desde 1971. Então é lógico que aqui não é a peça de teatro inteira, é um trecho só. Por isso nós vamos estudar. É um outro tipo de texto, tá? Pra gente conseguir ter um repertório bem variado, tá bom? Então vamos lá, na página 179 tá assim, ó. Estudando o texto número 1. Os fatos apresentados nessa cena são os mesmos que você imaginou antes de ler o texto? Converse com os colegas sobre suas impressões. Normalmente, esse tipo de pergunta, quando aparece nos livros, eu tenho pedido para vocês mandarem para mim, ou deixar eu ver, ou nem... sabe por quê? Porque aqui tá falando, eu converso com os colegas. Então, se fosse numa transmissão do Google Meet, daria sim pra gente colocar essas impressões. Mas nem todo mundo tá podendo participar. Então, fica difícil, né, gente? Então, vamos para 2. Todas as personagens listadas no início do texto aparecem nas cenas. Por quê, gente? Lá no comecinho, na página 174, tem num retângulo amarelo como se fosse uma taxinha vermelha, tá assim. Nome dos personagens: Clara Luz, Fada Mãe, Fada 1, Fada 2, Fada 3, Fadinha 1, Fadinha 2, Fadinha 3. Ou seja, os personagens dessa peça. Não é só desse trecho, é dessa peça. Mas aí vem a pergunta. Todas as personagens listadas no início do texto aparecem nas cenas que você leu? Não, gente. Nesse trecho específico aqui que nós estudamos, não aparece nem a Clara Luz e nem a Fada Mãe, né? Elas não participam. Na 3. Quem são os personagens que participam da cena lida, ou seja, desse trecho aqui? São as fadinhas e as fadas, 1, 2 e 3, tá? 4. Qual é o cenário em que se passa a maior parte da cena que você leu? Na casa das fadinhas, né, gente?
Quando você começa a ler, você já percebe, tá? Em sua opinião, qual é a importância da descrição do cenário de um texto dramático? Vamos pensar. Digamos que você vai assistir um teatro e esse teatro vai falar sobre os animais. O cenário, será que seria um cenário urbano, assim, com avenida cheia de carro, ou será que seria uma fazenda? Entenderam? É por isso que eu estou falando o quanto que o cenário é importante, para vocês poderem entender do que vai se tratar ali. Por que que tá daquele jeito? Por que que tem umas árvores, umas flores, né? Porque é num sítio, ou por que que tem um ônibus, por que que tem um carro, porque provavelmente é na cidade, tá? Então o cenário ele é muito importante, tá? Então ele orienta e dá para você ter ideia de que assim, ó, agora essa cena vai ser tá sendo feita num zoológico, numa parte lá do zoológico, ou numa escola. Então o cenário vai ser como de uma sala de aula, né? Ou de um pátio, tá bom? 5. Por que as fadas gritam às fadinhas para que entrem em suas casas? Porque o céu estava cheio de bichos e elas ficaram com medo, né, das fadinhas se machucarem, tá? Daí vem lá na 180, número 6. Tem uma fala que tá assim, ó, fada 3 falando. Não é possível. Elas ainda nem aprenderam a fazer tapete mágico direito. Pensa um pouco e decide. Nossas filhas não sabem fazer leão e pronto, está acabado. Aí vem as perguntas desse trecho, tá? Qual foi a intenção da fada ao afirmar que as filhas não sabem fazer um leão e pronto? Esse pronto tá entre aspas. Por quê? Porque ela tá querendo convencer a si mesma que as filhas não sabem fazer. E quando é que alguém... por quê? O que quer dizer com isso? Por exemplo, se todo dia alguém fala pra mim, olha, você tem que fazer melhor aqui, aprender a lavar. Por exemplo, eu tenho uma filha e quando eu fui ensinar ela a lavar louça, né? Olha, você lava o prato assim, primeiro você lava os copos, depois você lava os pratos, os talheres, por último a panela. Se ela não tivesse aprendido, ia chegar uma hora que eu ia ficar tão cansada de ver aquilo que eu preferi fazer. Então o que eu ia falar? Você não sabe fazer mesmo e pronto. E não é porque você não sabe, é porque eu quero me convencer de que você não sabe para eu me estressar menos, tá? B. Por que as fadas ficaram incomodadas com o fato de suas filhas saberem fazer animais no céu? Imagina, se eu sou fada, eu tenho uma filha fada, você acha que eu vou ensinar elas a fazerem animais? Eu vou ensinar minha filha a fazer animal no céu? Não, eu vou ensinar ela a fazer tapete mágico, a ajudar uma princesa, não é assim? Então é por isso, né, gente? Aí vem no C. Um texto dramático pode apresentar indicações cênicas, ou seja, orientações para a encenação da peça, também chamadas de rubricas. Sublinhe a rubrica empregada no trecho acima. Aí, nesse trecho tá assim, qual seria a rubrica? É nesse trecho que tá lá no 6, não tem, gente? Tem um retângulo, é aqui, ó. Então, nesse caso, a rubrica aí, ela está entre parênteses, tá? E aí, se você me perguntar... Meu Deus, quase derrubei tudo. E aí, se você me perguntar, mas por que está entre parênteses? E por que existe isso? Para que existe essa rubrica? Porque ela indica a localização e a forma como as fadas devem ser feitas, as falas das fadas, tá? Ou do personagem, do ator. Então, por exemplo, agora ele tem que estar rindo. Então ele vai fazer a fala dele meio dando risada, tirando sarro, né? Triste, a fala vai ser... Então, por quê? Para mudar as feições dos personagens, de acordo com o que está escrito na rubrica ali, tá? Quando a pessoa, no caso, está estudando para fazer o teatro. Depois, 7. Então, aí, nesse caso, elas estão entre parênteses, tá?
7. Localize no texto e escreva as rubricas que indicam o modo como cada personagem disse as falas a seguir. Na letra A, sei fazer leão, sim. Já disse que sei. Qual é a rubrica que tá? Gente, lembra que eu falei? Tem que voltar no texto, gente. Não pode ter preguiça de voltar, tá? Porque no próprio texto, que vai estar lá na página 176, a fadinha 3, entre parênteses vai estar escrito na maior choradeira. É essa a rubrica, tá? Depois, na letra B. Está bem, mamãe, não precisa se aborrecer. Amanhã eu ensino você a fazer, ouviu? Qual é a rubrica dessa fala? Você tem que ir lá, né? Voltar lá, e vamos lá. E aí você vai na página 178, lá a fadinha 3, na terceira fala da fadinha 3, está escrito com benevolência, entre parênteses, que é a rubrica, e aí vem essa fala da letra B. Está bem, mamãe, não precisa se aborrecer, tá? Então, sempre tem que voltar no texto, gente. O texto tá aí, que é para você ler, para você voltar nele se precisar, tá? Não tá aí de graça, tá bom? Aí nós vamos para 174 até isso. Nós vamos para 180. Vamos lá então para 181. Releia o trecho a seguir. A fada 3 falando, né? É que eu quero aprender a fazer um leão. Estou louca para aprender a fazer leão. E quero que seja cor de ouro. Marque um X na alternativa que poderia substituir a palavra destacada sem alterar o sentido do trecho. Esse louca, porque o louca tá escrito assim em negrito, né? Então, o que seria parecido? Qual seria o sinônimo da palavra aí que queria dizer a mesma coisa? Ansiosa, tá? 9. Qual é o objetivo de um texto dramático? É um texto que foi feito para ser encenado, ou seja, para virar uma peça de teatro, um filme, tá bom? 10. No começo, as fadas mães não gostaram da ideia das fadinhas fazerem bichos. Por que elas mudaram de opinião? Porque elas também não gostavam de fazer tapete mágico e tiveram que aprender a fazer, né? Mas elas têm que se colocar no lugar do próprio filho, né? No caso, as fadas mães tiveram que se colocar no lugar das fadinhas filhas e pensar, poxa, mas quando eu era fadinha e minha mãe estava me ensinando a fazer tapete mágico, a desencantar princesas, eu também não gostava, tá? Foi por isso. 11. Você leu que as fadas mães queriam aprender a fazer coisas de que gostam. Em sua opinião, qual a importância de fazer aquilo de que se gosta? Primeiro, aqui era uma opinião pessoal, tá? Mas quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente faz bem feito. É um fazer diferente de você fazer por obrigação. Por exemplo, a minha obrigação como professora é dar aula, né? Falar o que vocês têm que fazer e ir explicando, tirando as dúvidas. Só, tá? Isso é o que está acontecendo com a maior parte dos professores. Mas eu me propus a fazer um vídeo de correção das atividades que eu pedi durante a semana. Por quê? Porque eu gosto do que eu faço. É simples. Quando a gente gosta, o que deveria ser um fardo se torna uma coisa muito boa, que a gente espera ansiosa para fazer, tá bom? Depois aqui tinha um lendo com expressividade, era só, né, um trecho. Na página 182 era para você divirta-se e aprenda, jogo da mímica, né? Era mais para vocês fazerem essa brincadeira, e se tivesse em sala de aula seria diferente. Mas vamos para 183, estudando a língua. Aqui a gente trabalha a pontuação, olha só. Releia a seguir alguns trechos retirados do texto dramático. A fada que tinha ideias. Fada 1. Mas, querida, tapete mágico é muito útil. Que diferença faz se tem voz ou não tem voz? A fada 2. É mesmo. A fada 3. Tem que ser amanhã, bem cedinho.
Além do travessão, letra A, né? Que separa o nome da personagem da fala no primeiro trecho, é possível observar 3 sinais de pontuação. Quais são eles? Então, começa aqui a vírgula, né? O ponto final e o ponto de interrogação, tá? Na fada 1 ali. Na B, o último sinal de pontuação empregado no primeiro trecho. Que ponto que é, gente? Vamos lá, vamos pensar no quais são os pontos que a gente conhece, né, para usar. Ponto final. Vamos lá, então. Vou fazer aqui para vocês, tá? Então, nós temos o ponto final, o ponto e vírgula, certo? O ponto de interrogação, que parece um guarda-chuvinha, né? O ponto de exclamação, né? Que é esse compridinho. Nós temos os 2 pontos. Nós temos o travessão, tá? Nós temos os 3 pontos, tá? Esses são os que nós mais usamos, certo? Então, tá. Vamos lá. O último sinal de pontuação empregado no último trecho, o que ele indica? No último trecho, tá assim, ó. Que diferença faz se tem voz ou não tem voz? E aí usou esse ponto, que é o ponto de interrogação. O que é interrogação, gente? Quando a gente usa isso? Quando a gente faz uma pergunta, tá? Então é isso, indica que a fala da personagem é uma pergunta, tá bom? Letra C. Com que função as vírgulas foram empregadas no primeiro trecho? Primeiro, elas foram empregadas para separar, teve a maior função aí de separar o vocativo aí. Qual que era o vocativo? Mas, vírgula, querida, vírgula, esse querida. Usou-se essas 2 vírgulas para deixar bem claro que esse querida, tá? Para ressaltar essa palavra, tá? Então, você pode colocar aí que foi para deixar, para separar essa palavra querida do resto da frase, tá? D. Qual é o nome do sinal de pontuação utilizado no final do segundo trecho? Com que função ele foi usado? São as reticências, gente. No segundo trecho tá assim, é mesmo, 3 pontos, tá? Que a gente fala 3 pontos, mas são as reticências. O que quer dizer isso? Que a pessoa, ela, na hora de se expressar, ela até queria falar mais coisas. Ela tinha algo a mais para falar, mas não falou. Então, fica os 3 pontos. É como assim, ainda não terminou, tá? Na letra E. Como se chama o sinal de pontuação utilizado no final do último trecho? E qual a sua função? No último trecho está assim. Tem que ser amanhã bem cedinho. É o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, quando a gente usa ele? Quando a gente quer mostrar que está entusiasmado, que tá com medo para dar uma ordem, tá? Nesse caso aí, tá indicando entusiasmo, tá bom? Vamos lá para 184, que é a última. No texto escrito, os sinais de pontuação contribuem para a clareza do texto, facilitando a compreensão, pois servem para marcar as intenções, as entonações, as interrupções, as perguntas, as falas, entre outras possibilidades. Aí tá assim, número 1. Em cada letrinha, tem da letra A até a letra F, tá? Vem falando, vem um círculo no lugar onde você tem que colocar, vem um círculo assim, onde você tem que colocar dentro qual é o sinal que deveria estar ali, tá? Então, vamos lá. Na número 1, viva, aí vem o círculo viva. Ó, viva, ganhamos o jogo de 7 vezes 1. Não tá exclamando, não tá feliz, não é uma euforia? Então, qual é o sinal que eu tenho que usar? Nas 2 vezes que aparece no A. O ponto de exclamação, gente, tá?
Então, nas duas vezes no A aqui, ó, é esse ponto que vem na letra A. Tanto na primeira, viva! Ganhamos o jogo de 7-1. No B tá assim, olá, você precisa de alguma ajuda com as compras? Então, poderia assim, olá, esse olá é o ponto de exclamação, tá? Olá, você precisa de ajuda com as compras? Estou fazendo o quê? Uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, eu uso o ponto de interrogação, tá? Depois no C. As plantas necessitam de claridade, sol, água e outros cuidados para sobreviver. Então, duas vezes vai apresentar a vírgula, ó. Tem a vírgula que eu não tinha colocado aqui, ó, gente. Então, ó. As plantas necessitam de claridade, sol, água e outros cuidados para sobreviver. Terminou a frase, ponto final, tá? Depois, vamos ao teatro? Perguntou a menina à mãe. Reparem que a segunda frase já tá falando que a primeira foi uma pergunta, né? Vamos ao teatro? Perguntou a menina à mãe. Então, o primeiro é ponto de interrogação, né? Vamos ao teatro? E depois, perguntou a menina à mãe, ponto final. Afirmou que a menina perguntou para a mãe. Então, é ponto de interrogação e ponto final. Letra E. O bairro é muito bonito, mas a casa... Então, aqui, como que eu vou colocar? O bairro é muito bonito, vírgula. Mas a casa, 3 pontinhos. Quer dizer, eu não vou falar tudo que eu gostaria, mas teria mais coisas para eu falar, tá? Letra F, olha, gente, me descobriram aqui no livro. Luciana, sua mãe está chamando você. Então, ó, Luciana, vírgula, tá? Luciana, vírgula. Sua mãe está chamando você. Nesse caso, eu vou usar o ponto de exclamação, né? Eu tô indicando a pessoa, né? Olha, estão te chamando ali. Ponto de exclamação, tá? Aí vem número 2. Leia o diálogo a seguir. Bruno, você não gostou da peça que assistimos ontem? Não, gostei muito. E você, Camila, não gostou da peça? Não gostei muito. Aí vem aquilo que dentro da sala de aula a gente fez muito, né, gente? Atividades mostrando que a vírgula é capaz de mudar todo o sentido de uma frase, tá? Que é o que tá acontecendo aí. Esse não gostei muito, no primeiro tem um sentido e a segunda vez que aparece tem outro sentido. Vamos lá. A opinião de Bruno e Camila sobre a peça foi a mesma? Como você chegou a essa conclusão? Não foi a mesma. Por quê? Porque a análise dos sinais de pontuação, tá? Por quê? Mas que análise? A vírgula que não tá no mesmo lugar. Olha só, quando eu falo não gostei muito, esse não gostei muito quer dizer eu gostei, tá? No outro que não tem vírgula, que tá escrito não gostei muito, quer dizer que eu não gostei. Então, o primeiro o Bruno gostou e a Camila não gostou, tá? A pontuação é importante para um texto escrito. Explique sua resposta. É o que eu sempre falava na sala de aula e volto a falar para vocês. A pontuação, ela pode mudar totalmente o sentido de uma frase, totalmente o motivo pelo qual quando você está lendo, se você não ler da maneira correta, usando a pontuação correta, fazendo a entonação correta, você não vai entender, não vai haver compreensão. E isso é muito importante, seja para a língua portuguesa, para a história, para a geografia, para ciências, para a matemática. Se você ler sem prestar atenção nos sinais de pontuação, é inevitável que você irá errar, tá bom? Beijo, já vou fazer a de matemática, tá bom?